Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição, Plantão Glorioso. Gente, Botafogo vem com força máxima amanhã no confronto contra o Cienciano. Se havia alguma dúvida de que o Franklin Carvalho ia poupar alguns jogadores por conta da altitude, porque tem jogo contra o Vitória da Bahia e tal, a situação está muito clara para o Franklin Carvalho, né? Há uma pressão interna que é velada, não existe nenhuma pressão em cima do treinador, até porque o rendimento dele, em números frios, é um rendimento de razoável para bom. Mas a pressão é porque ele já foi eliminado de uma Copa muito acessível, a Copa do Brasil. A Chapecoense, lanterna do campeonato, com míseros 10 pontos no Campeonato Brasileiro inteiro, em 22 rodadas, eliminou o Botafogo, aplicando uma vitória por 2-0. Então a pressão, ele mesmo se exerce essa pressão, então, obviamente, ele sabe da importância de voltar de Cusco com um resultado positivo. E isso é muito possível. A gente tem que parar de colocar na altitude todos os méritos do adversário e todos os deméritos do nosso próprio time. O São Paulo, que é um time inferior ao Botafogo, na minha visão, ele empatou com o Bolívar jogando na altitude de La Paz. La Paz sempre foi um pesadelo. Sempre foi um pesadelo. E hoje os clubes brasileiros estão não mais adaptados, mas eles conseguem competir mais na altitude. São Paulo competiu, a gente tem visto o Flamengo competindo, falei do jogo do Flamengo vencendo o próprio Cusco, da cidade, né, que joga no mesmo estádio que o Cienciano. O Flamengo venceu por 2-0, São Paulo poderia ter vencido o Bolívar, arrancou o empate em 1-1. Qualquer desses dois resultados para o Botafogo estará bom, a vitória é excelente, né, porque aí a nível do mar você obriga o time deles a sair para o jogo. E o empate também não está ruim, né, não está ruim. Então o Franklin Carvalho ele é pressionado pelo próprio desempenho em Copa que ele teve contra a Chapecoense, que foi uma eliminação para o pior time do Campeonato Brasileiro, e ele vê outros times conseguindo resultados importantes na altitude. Times brasileiros, times que disputam o Campeonato Brasileiro conseguindo resultados importantes na altitude. Então, obviamente, divulgando a lista de relacionados, a gente viu o retorno do Júnior Santos, a gente viu o retorno do Santiago Rodrigues à lista de relacionados. Ele viu que o jogo contra o Fluminense foi muito pobre em termos de opção, a própria escalação, né, foi ruim, e ele tem de volta o que eu considero nesse momento como o que há de melhor. Não é o ideal, mas é o que há de melhor. Então ele deve voltar com o Huguinho na titularidade, jogando com Medina, Danilo e Montoro, montando esse quarteto aí, o Montoro bem mais avançado, com o Huguinho dando proteção à zaga, tanto Medina quanto Danilo também tem mais liberdade. E no ataque saem Cauã Toledo e Vidalba, que foram muito mal no jogo contra o Fluminense, muito mal, e entra o Matheus Martins ao lado do Arthur Cabral, que precisa fazer gol, né? O atacante vive de gol, não vive de oportunidade criada só, não. Não vive de chances perdidas, ele vive de gol. O Arthur Cabral precisa voltar àquela pegada dele antes. Logo na pausa para a Copa do Mundo, antes da pausa para a Copa do Mundo, ele vinha numa média muito interessante de gols. E precisa. Os atacantes do Botafogo precisam desencantar. Precisam desencantar. E é jogo para jogador forte. É jogo para quem tem físico. Tá? Não é jogo para desgaste, aleatório, tem que controlar a carga, tem que ter inteligência. É jogo para os atletas mais físicos. Então acho que o Matheus Martins e Arthur Cabral, no momento, é o que a gente tem de melhor. E no decorrer do jogo, a entrada de outros jogadores, né, o Kadir, que é um cara muito físico, já jogou também na altitude, num amistoso contra a Bolívia, fez até gol, enfim. O Botafogo vai com o que tem de melhor. Com o Arleson, Vitinho, Ferrarese, Justino e Alex Telles, Huguinho, Medina, Danilo, Montoro, Arthur Cabral e Matheus Martins. Para pegar uma equipe que é uma equipe boa,
principalmente quando atua em casa, mas que não faz uma temporada brilhante, não faz um campeonato peruano brilhante, não faz uma Copa Sul-Americana brilhante, é preciso repetir. O Botafogo também não é brilhante na temporada, passa longe disso. Mas a Copa Sul-Americana do Botafogo é melhor do que a Copa do Cienciano. E o Cienciano dentro de casa foram 2 vitórias e 1 empate. Depois, na fase classificatória, conseguiu o 4-0 para cima do Lanús. Isso mostra 2 coisas para o Botafogo. Não é um time invencível, tá? Não é um time imbatível, jogando em Cusco, ok? Mas não pode entrar com o sapato alto. O Lanús, atual campeão, achou que com 2-0 a situação estava controlada, levou 4. Tá? 3 só no primeiro tempo. E aí partiu para cima com tudo. O Cienciano foi lá e fez o gol no final. Então, tem que ter muito cuidado, sim, é um jogo perigoso. A derrota não é o fim do mundo, dependendo do tamanho da derrota não é o fim do mundo, mas tendo em vista o que os clubes brasileiros têm feito jogando na altitude, eu acho que dá para o Botafogo trazer um resultado bom, sim. Até o Grêmio, que foi eliminado pelo fraquíssimo Bolívar, perdeu lá por 3-2. Perdeu lá por 3-2. Competiu, fez 2 gols. Eu acho que o Botafogo contra o Cienciano pode trazer um resultado. Eu tenho esperança disso, que o Botafogo possa trazer um resultado importante, um resultado interessante aqui para o Rio de Janeiro, para que a gente possa carimbar a nossa vaga para as quartas de final da Sul-Americana. E tem sido o melhor rendimento do Botafogo nos últimos anos, chegar até as quartas, né? O que é muito pouco para um clube do tamanho do Botafogo quando disputa um torneio como a Sul-Americana. Botafogo, de certa forma, foi beneficiado pelo cruzamento, isso também porque foi o primeiro geral, né? Então acho que tem que ter sim algum benefício, mas poderia também ter pegado o Lanús, que não é lá essas coisas, mas a gente já está falando aqui, o atual campeão e tal, e agora estamos falando do Cienciano, a altitude, etc e tal. É claro que a gente vai valorizar sempre a vitória do Botafogo, jamais desprezar, desmerecer, mas o Botafogo precisa entender o que ele não entendeu no jogo contra a Chapecoense. Ele abdicou de jogar. O Botafogo contra a Chapecoense, no primeiro tempo, fez uma partida medonha, uma partida covarde. E aí tomou 2 gols e não conseguiu se recuperar. Então eu espero que o Botafogo do Franklin Carvalho tenha outra atitude com esse time que vai a campo. É time suficiente para competir diante do Cienciano a 3.500, a 4.000, a 3.300 metros. O importante é competir de igual para igual, tá certo? Fico por aqui e amanhã a gente volta com mais informações, pré-jogo, tudo sobre Botafogo e Cienciano. E é claro, notícias, como é que está essa situação aí envolvendo o fechamento com o Gabriel de Alba, John Textor vai atrapalhar. O que eu disse na primeira edição, repito, o Botafogo está muito tranquilo quanto a essa vitória do John Textor na Justiça Britânica. Gente, Justiça Britânica não tem nada a ver com Justiça Brasileira. Aqui, a lei da SAF foi a que deu abertura para a criação, das SAFs, das empresas. Então, é a lei da SAF, uma lei brasileira que é a máter, que é a criadora dessa possibilidade que hoje Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, tantos outros clubes vivem. Uma decisão na Grã-Bretanha em que o Textor está brigando com a Eagle, isso não interfere em nada na SAF Botafogo, tá? O que pode interferir é o Gabriel de Alba ficar de saco cheio e falar assim, não quero mais. Só que a situação já está de tal forma resolvida e encaminhada que isso já não seria mais possível, tá? Então, é só encheção de saco mesmo, é só aborrecimento e, enfim, poderia ter saído pela porta da frente, entrado para a história do clube como entrou e saído pela porta da frente. Parece que não está querendo isso. Fico por aqui. Grande beijo. Saudações alvinegras. Fui.